Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Diante do que está acontecendo no mundo, em nosso Brasil, e consequentemente em relação à nossa igreja, nós não podemos deixar de ouvir a palavra do nosso Deus. E então nós estamos aqui, estou aqui passando essa mensagem, e diferentemente do que nós estamos fazendo domingo após domingo, fazendo a exposição do livro de Jonas, Deus me deu o direcionamento e creio que o capítulo 17 de João é o mais indicado para esse momento, diante da situação que nós enfrentamos. Eu quero estar orando neste momento.
Querido Pai, nós te agradecemos e te louvamos nesta noite. Muito obrigado porque nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, por meio da sua palavra, e ainda que não estejamos presentes um do lado do outro, estamos juntos com o Senhor, ligados um ao outro por causa de Cristo. E queremos, ó Deus, quero te rogar neste momento que o Senhor abençoe este momento, abençoe esta palavra e que toda a sua igreja, todo o teu povo possa ser edificado e fortalecido diante dos fatos, diante do que nós estamos enfrentando. Ainda peço pelo nosso país, peço por nossa igreja, para que o Senhor nos abençoe e faça de nós, ó Deus, mais fortes diante de tudo isso, e que possamos aprender, ó Deus, a te servir em todos os momentos, sejam eles bons, sejam eles ruins, em nome de Jesus, amém. João capítulo 17, a partir do verso 6, mas antes, quero lembrar que esse é o texto conhecido como a oração intercessória de Jesus, aquela oração que ele faz um pouco antes de estar sendo preso, e é uma oração que eu tenho certeza que foi ouvida pelo nosso Deus. Talvez muito das minhas orações, ou talvez das suas orações, elas talvez sejam ouvidas e não atendidas, porque às vezes nós oramos e oramos de uma maneira mais egocêntrica, mas aqui eu tenho certeza, Jesus como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador, eu tenho certeza que essa oração ela foi ouvida pelo Pai, e tudo aquilo que Ele vai pedir neste momento, nesta oração, é na verdade uma confirmação, uma certeza daquilo que Ele realizou na cruz e consequentemente nos alcançou e fez com que essa oração se tornasse palavra de promessa, palavra de certeza, palavra de esperança para nós. A partir do verso 6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu o deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste, vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles a acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Quando nós falamos sobre a certeza de que essa oração ela foi ouvida, ela deve servir para a nossa esperança, para o nosso consolo, para a condição que nós estamos enfrentando. E eu tenho a certeza e eu tenho a esperança de que esse momento difícil ou esse momento ruim, ainda que ele seja terrível, ainda que ele possa piorar, nós podemos ter certezas quanto à esperança que nos foi dada por meio desta oração, por meio dessas palavras de Jesus. E eu tenho essa certeza porque do versículo 6 ao versículo 10, eu entendo que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele. Eu pertenço a Ele, eu sou dele. Como que acontece isso? Ou como que foi possível eu pertencer a Jesus? Olha só o versículo 6. A palavra do nosso Deus diz que Ele recebeu aquilo que o Pai lhe deu. Nós fomos dados a Jesus. Então, por meio dessa soberania de Deus, pela soberania do Senhor, na escolha, na separação, eu e você, a igreja do Senhor foi dada para Jesus. Então, afirmar que nós pertencemos a Jesus, que nós somos de Jesus, é na verdade afirmar que nós fomos dados ao Senhor Jesus pelo próprio Deus. O mesmo Deus que criou os céus, o mesmo Deus que criou a terra, o mesmo Deus que governa todas as coisas, o mesmo Deus que é eterno. Ele olhou para cada um de nós, Ele separou cada um de nós e nos deu, e o deu para Jesus. Então agora nós
pertencemos a Jesus. Por isso que a minha esperança, ela é certa. Por isso que a minha esperança de que ainda que as coisas piorem, eu não vou ser destruído, porque eu sei que eu pertenço a Cristo, porque eu fui dado pelo próprio Deus a Jesus. Eu pertenço a Jesus, porque o Pai deu a Ele, cada um de nós, eu e você. Eu sei que eu pertenço a Jesus, o versículo 7 e o versículo 8, por causa da obediência à sua palavra. Jesus se referia aos seus discípulos, Jesus se referia àqueles apóstolos, mas também Jesus estava se referindo a todos aqueles que viessem a obedecer a palavra de Deus. Então a obediência à palavra de Deus, obediência àquilo que é da vontade do Senhor, dá essa condição, ou dá essa certeza de pertencimento, dá essa certeza de que eu e você, nós somos de Jesus. E Ele mesmo disse que quando nós fomos dados em suas mãos, ninguém poderia arrebatar de suas mãos. Nós pertencemos a Jesus, porque nós passamos a conhecer e a obedecer a sua palavra. Todos aqueles que obedecem a palavra, é a mesma certeza de que pertence a Jesus. Somente aqueles que pertencem têm obedecido, e somente os que obedecem podem e são que pertencem a Jesus. O versículo 8 ainda nos dá uma diretriz em relação à nossa fé. A fé que nós temos em Jesus nos garante o pertencimento. Por isso que nós cremos em Jesus e nos dá essa condição, nos dá essa certeza de que somos dele. Ainda que as coisas possam se piorar, pela fé em Cristo Jesus, nós temos a certeza que somos dele, que nossas vidas, ela está nas mãos de Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, pelo ato de crer, pelo ato de fé que nós temos nele, por aquilo que ele fez na cruz, por ele ter derramado o seu sangue na cruz, por ele ter pago todos os nossos pecados, por ele ter, por meio do seu sangue, tirado a culpa que estava em nós. Essa fé que nos leva a essa condição, essa fé que nos dá essa certeza, é a garantia de que nós pertencemos a ele. É o versículo 8, ele está dizendo a respeito de nós crermos, porque nós cremos naquele que foi enviado, que é Jesus. A fé também é a garantia de que nós pertencemos a Jesus. Versículo 10 ao versículo 12, eu vou estar lendo agora. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que pertencem são minhas, e nele sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Essa certeza de pertencimento e que me dá essa esperança de que ainda que as coisas piorem ou que as coisas fiquem mais difíceis, eu sei que sou de Jesus. É por causa dessa segurança eterna que nós temos, do versículo 10 ao versículo 12. Todos aqueles que foram dados para Jesus, Jesus os guardou. Todos aqueles que foram dados pelo Pai a Jesus, o Senhor Jesus os preservou. E assim eu e você, conforme o versículo 12, nós temos a plena convicção, a plena certeza de que nós pertencemos a Jesus por causa dessa segurança,
por causa dessa preservação, porque Jesus tem nos guardado, a não ser Judas Iscariotes que se perdeu, a não ser Judas Iscariotes que se perdeu para que se cumprisse a Escritura, mas todos os demais, eles permaneceram guardados e preservados por Cristo Jesus. Sim, daqueles homens, alguns homens foram queimados, alguns daqueles foram pendurados, foram crucificados de ponta cabeça, como diz a história em relação a Pedro, mas todos eles, independentemente do que havia acontecido, independentemente do que eles sofreram, independentemente das perseguições, das dificuldades, eles continuavam seguros, eles continuavam guardados, eles continuavam preservados por Jesus, porque eles pertenciam a Jesus, assim como eu, assim como você, assim como a igreja de Cristo, assim como cada um daqueles que professam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Todos os cristãos em todas as partes do mundo, seja na Itália, seja na China, seja onde estiver, seja aqui no Brasil, qualquer condição, qualquer dificuldade, ainda que o pior aconteça, nós temos a segurança eterna, nós estamos preservados, nós estamos guardados por Jesus. E quando nós somos guardados e preservados por Jesus, nós podemos descansar, nós podemos ter essa certeza e nós temos essa esperança de que tudo isso vai passar. Versículo 13 ao versículo 16 fala sobre separação. E eu acho muito maravilhoso a ideia de que nós estávamos em uma condição, e quando nós, por meio da fé, por meio dessa escolha, por meio da obediência à palavra, por meio daquilo que Cristo fez na cruz, agora nós fomos retirados da condição de mundo e fomos levados à sua presença, fomos levados à sua mão. Nós temos essa esperança, nós temos essa certeza, porque ainda que este mundo se desfizer, ainda que as coisas se destruam, as nossas vidas não pertencem mais ao mundo, não pertencem mais ao maligno, não pertencem mais àquilo que nós antes estávamos. Jesus, quando nos resgatou, quando Jesus nos salvou, Ele nos tirou do mundo e nos levou para o seu reino. Ele nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Ele nos tirou do pecado e nos levou para a santidade, nos levou para a vida com Ele, nos levou para essa vida em abundância, mesmo diante de tudo isso que nós estamos enfrentando. Então esse pertencimento, essa certeza de que eu sou dele, é porque nós fomos tirados do mundo, nós fomos separados daquilo que há de ser condenado, de ser destruído um dia, como o próprio Jesus disse, que o mundo ia passar, mas as suas palavras não passariam. Então essa separação é o que me traz esperança, é essa certeza de que eu não pertenço ao mundo, eu pertenço a Cristo, Ele nos tirou de lá, me traz essa tranquilidade, me traz essa esperança, e me traz a certeza de que eu sou de Jesus. Diante de tudo isso, diante da situação que nós enfrentamos, cada um aí no seu lar, cada um tendo que parar de trabalhar, ter que parar com as suas atividades, muitos vão ter que se isolar, se porventura for contaminados com esse vírus, muitos terão que ficar absolutamente em uma espécie de quarentena, 14 dias, algo assim, sozinhos, e isso, se acontecer, ainda que isso possa acontecer, nós nunca estaremos sozinhos, porque além de nós pertencermos a Jesus, nós não estamos sozinhos. Olha só o versículo 21 e o versículo 23 do mesmo texto aí de João capítulo 17. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim
como me amaste. Eu não estou sozinho. A igreja não está sozinho, você não está sozinho, você não está abandonado. Ainda que você esteja em isolamento, ainda que você esteja com poucas pessoas por causa da possibilidade de contaminação, ainda que você esteja aí no seu lar, pensando, eu estou sozinho, não posso visitar ninguém, ninguém pode me visitar, não posso ir à igreja, não posso ver os meus irmãos, mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos porque nós estamos unidos com Cristo. A oração de Jesus pede para que da mesma maneira que Jesus estava no Pai e o Pai estava em Jesus, nós estejamos com Ele também. É maravilhoso, é tremendo algo nesse tipo de pensar que nós estamos unidos, estamos ligados com Jesus. Quando nós pensamos em Cristo, na condição que Ele se encontra neste exato momento, e nós lembramos sempre que Ele está assentado no seu trono de glória, Ele está assentado no seu reino, Ele que está no governo de todas as coisas, ainda que Ele esteja aparentemente distante de nós, Ele está próximo de nós, porque nós estamos unidos com Ele, e essa unidade não se resume apenas entre eu e Deus, Deus e eu, ou entre eu e Jesus, Jesus e eu, mas também fala sobre uma unidade entre nós, irmãos, entre nós, igreja. Ainda que eu esteja longe de você e você longe de mim, em Cristo Jesus nós estamos perto. Ainda que aparentemente nós não podemos nos tocar, nós estamos ligados. A unidade proposta aqui nessa oração é de que eu e você somos um, da mesma maneira que Cristo e o Pai é um, da mesma maneira que a Trindade é uma só, e ainda assim sejam três, nós, ainda que sejamos muito, somos um só, estamos unidos, estamos ligados um ao outro. E eu tenho falado sobre isso toda quarta-feira nos nossos encontros de oração, no final do culto, quando nós nos damos as mãos, quando nós então, por meio desse símbolo, nós afirmamos, nós pertencemos uns aos outros, nós estamos unidos uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, você que está aí pensando que está sozinho, eu estou junto com você. Jesus está junto com você, você não está sozinho. E por mais que você de repente aí esteja sofrendo com qualquer coisa emocional em relação a essa solidão, em relação a não poder fazer nada, em relação a não poder fazer aquilo que você gosta, e principalmente ver os seus familiares, a sua igreja, ainda assim você deve se lembrar dessa verdade, que eu estou com você e você comigo, e que a igreja está com Cristo e Cristo está com a sua igreja, nós estamos unidos, por isso que nós não estamos sozinhos, porque há uma unidade. O próprio apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja como um edifício que vai crescendo. O próprio apóstolo Paulo fala da igreja como uma lavoura, onde todo mundo está germinando, frutificando. O próprio Paulo vai falar sobre a igreja como corpo de Cristo, um ligado com o outro, ou seja, o Novo Testamento nos dá essa direção de que nós estamos unidos, por isso que nós não estamos sozinhos, por isso que nós não conseguimos ficar sozinhos, ainda que nós fisicamente estejamos sozinhos, ainda assim nós estamos ligados uns pelos outros. Versículo 24, Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Quando nós falamos que estamos ligados com Jesus, nós estamos também, e não estamos sozinhos, por causa da presença do Salvador em nós. Quando Jesus, Ele fala a respeito de que Ele partiria para o Pai, Ele disse aos seus discípulos, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês sozinhos, para onde vou vocês vão também, e vocês sabem o caminho. Quantas vezes Jesus afirmou sobre essa verdade de que Ele estaria conosco, literalmente.
Nós cremos nessa certeza de que, como o próprio Senhor nos ensina no capítulo 16 do capítulo 15 de João, sobre a questão do Consolador ou do Espírito Santo, ele vai dizer que o Espírito Santo viria até nós e estaria em nós, o mesmo Consolador, o mesmo, com as mesmas características, com as mesmas ações de que o próprio Jesus, quando ele estava aqui neste mundo. Nós não estamos sozinhos, porque nós temos a presença do Salvador em nossas vidas. O Espírito Santo habita em nós. Ainda que nós possamos andar para lá e para cá, ele sempre estará conosco, ele sempre estará em mim e em você. Esta é a garantia de que nós não estamos sozinhos por causa da presença do Salvador em nós. Versículo 25 diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e esses reconheceram que tu me enviaste, e fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Esses dois versículos, o 25 e o 26, a certeza de que nós não estamos sozinhos é pelo conhecimento ou pela experiência com o próprio Jesus. Ele fala que nós o conhecemos. Como se nós não o vimos? Como se nós não somos um dos 12? Como que não somos um daqueles que faziam parte daquela multidão que o seguia? Nós não somos o Bartimeu que estava assentado ali em Jericó, no caminho de Jericó, pedindo e clamando para que Jesus exercesse a sua misericórdia e o seu poder de curá-lo. Ainda assim que nós não tenhamos visto com os nossos olhos, nós o conhecemos. Nós temos tido essa experiência com Jesus, dia após dia, experiências que só nos levam a amá-lo ainda mais, da mesma maneira que ele nos ama. O mundo não o conhece, o mundo não pode vê-lo, mas nós o vemos, nós o conhecemos, nós temos experimentado Jesus todos os dias, desde o momento ali quando nós fomos separados, desde o momento que nós fomos dados ao próprio Jesus pelo próprio Deus, mesmo desde o momento que pela fé nós o conhecemos, pela obediência à sua palavra. Ou seja, nós no nosso caminhar, nós estamos conhecendo a Jesus, e não há possibilidade de alguém estar conhecendo ou tendo experiência como com Jesus e estar sozinho ao mesmo tempo. Então a solidão, ela não é possível, ela não cabe a nós, mesmo que estejamos sozinhos nas nossas casas. Nós temos a experiência com Jesus, nós temos o conhecido, e quem conhece a Jesus sabe que nunca mais ficaria sozinho. E por fim, aqui na segunda parte, o versículo 26, quando diz sobre a questão do amor, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. O amor de Cristo derramado na cruz não foi apenas aquele ato, aquele momento, não foi apenas um ato há cerca de 2000 anos atrás. O amor de Jesus não ficou lá no passado, mas o amor de Jesus está no passado, está no presente e está no futuro. E da mesma maneira que Ele nos amou lá no passado, Ele continua nos amando. Esse amor que está em nós, e esse amor que habita em nós, é a certeza de que nós não estamos sozinhos. Diante de todos esses fatos, diante de todas as circunstâncias, o amor de Jesus permanece em nós, o amor de Jesus está entre nós. O amor de Jesus não é um ato no passado, mas é no passado, no presente, e continua sendo dia após dia, até o dia da nossa redenção final, até o dia que eu e você nos encontrarmos e vê-lo da maneira que Ele nos vê, conhecê-lo da maneira que Ele nos conhece. Ou seja, o amor está em nós, o amor permanece em nós. Nós
não estamos sozinhos. Alguém pode perguntar: tudo bem, pastor? Tudo bem, aqui eu na minha solidão, eu aqui sozinho, eu entendi que eu pertenço a Ele, por isso que eu não estou sozinho. Eu sou dele, por isso que eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, porque Ele me comprou, porque há uma unidade entre nós. Então por isso que eu tenho esperança. Mas e os outros? E aqueles que não estão nas mesmas condições que nós? E aqueles que não têm a certeza de vida eterna como nós temos? Como que eles podem ter a esperança? Nesses versículos que nós lemos, você vai perceber que em tudo ele vai falar essas verdades, mas vai nos dar a direção, ou nos dar a responsabilidade, que eu e você nós temos uma missão de representarmos o reino, mesmo que as coisas estejam boas ou que as coisas estejam ruins. Volte para o versículo 17 e o versículo 19, olha só: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. A palavra santificação não é simplesmente algo do tipo sem pecado, ou separado, santificado no sentido de não ter mais nenhuma culpa. Mas a palavra santificação aí está muito ligada com a palavra separação. Tudo aquilo que era separado no Antigo Testamento também era santificado, e tudo que era santificado era separado. E aqui no Novo Testamento é a mesma coisa. Todos aqueles que são santificados também são separados. Nós fomos santificados, separados pela verdade, na verdade, como ele diz no versículo 17 e assim também no versículo 19. Nós fomos santificados, nós fomos separados na verdade. Nós temos a responsabilidade, por sermos separados pela verdade, de estar então cumprindo esta missão. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós diante dessa situação, nós temos que entender essa missão, nós temos que entender que nós ainda estando nessa condição, nós representamos o reino de Deus. E nós representamos o reino de Deus porque eu e você, nós fomos separados, nós fomos santificados pela verdade. Nós o conhecemos, nós sabemos o que é a verdade, nós conhecemos a palavra de Deus. Então nós temos a missão de representar o reino, porque nós fomos separados. Ainda que você não entenda, ainda que você ache que não é tua responsabilidade, mas se você é um crente em Jesus, você precisa entender essa realidade, que mesmo diante dessas condições que nós enfrentamos, eu e você, nós fomos separados para cumprir essa missão. Versículo 18, Jesus vai dizer: assim como Deus havia enviado Ele ao mundo, Ele também estaria enviando-nos ao mundo. Nós fomos enviados como o próprio Jesus o foi. E Jesus foi enviado para o mundo para cumprir a missão do Pai. Jesus foi enviado ao mundo para cumprir o propósito estabelecido na eternidade pelo próprio Pai. Ou seja, Ele veio para o mundo em busca, em resgate a nós. Nós temos uma missão diante de todo esse caos, nós temos uma missão diante de toda essa situação, porque eu e você, nós fomos enviados para o mundo, nós fomos retirados do mundo para o reino da luz, mas agora Jesus nos ensina que eu e você, nós fomos enviados para este mundo, para levar essa palavra, porque nós estamos representando o reino de Deus. Paulo vai falar em Coríntios, vai falar que nós somos embaixadores, e como se o próprio Deus exortasse, a palavra ali dá a ideia de como se o próprio Deus rogasse para que eu e você seja esse embaixador, ou seja, eu e você,
Nós somos embaixadores, representantes do reino, porque nós fomos enviados para o mundo, assim como o próprio Jesus o foi. Nós devemos então cumprir essa missão, mesmo que a situação esteja nessa condição caótica, mesmo que tudo isso que nós estamos enfrentando traz um pouco de medo, ainda assim nós somos os representantes legais do reino de Deus. Jesus é que nos separou, é Jesus que nos enviou. Versículo 20, versículo 21. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Lembra da unidade que eu falei no início? Lembra a respeito dessa ligação, dessa união entre eu e a igreja e eu, entre eu e meu irmão comigo, e nós com Cristo. Tudo isso também tem um motivo, tudo isso tem uma razão, é para que o mundo veja que o próprio Cristo está em nós. Uma das maneiras mais claras de representar o reino de Deus, uma das maneiras mais claras de cumprir a missão do Senhor nessa terra, é estarmos unidos, estarmos com um entendimento bem certo, bem correto quanto à nossa unidade, quanto a essa responsabilidade. Quando nós então entendemos isso, nós entendemos a missão, nós entendemos que somos representantes e vivemos assim, e consequentemente, por causa disso, as pessoas começam a conhecer que Cristo está em nós e começam a crer em Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas lá fora, aqueles que estão ali enfrentando as mesmas coisas, elas também precisam ver o que nós vemos, ou seja, elas precisam crer em Cristo. E elas creem em Cristo por causa da igreja de Cristo. Tenho falado com a igreja sempre que não há outro meio das pessoas conhecerem a Cristo a não ser por meio da igreja, por meio da ação, da atitude, da pregação, da evangelização. E agora que Jesus nos dá uma diretriz, amplia um pouco ainda mais por meio da nossa unidade. Então, eu e você, nós temos essa missão. E as pessoas precisam ver que Cristo está em nós. O mundo precisa conhecer o amor de Jesus. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à vontade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Um mundo que carece de amor, pessoas que estão diante de circunstâncias, elas precisam de amor, elas precisam se sentirem amadas. Nós temos ouvido isso por qualquer pessoa aí neste mundo. O amor, né, é algo imprescindível, e uma das coisas que essa situação está nos levando é o amor ao próximo, é a atitude de amar o meu próximo. E as pessoas então, elas precisam conhecer não apenas o meu amor, mas elas precisam conhecer o amor de Jesus. Quando entendemos essa missão, quando entendemos que somos representantes do reino de Deus, elas não apenas conhecem a Jesus, mas elas conhecem o próprio amor de Jesus. Elas conhecem aquilo que Jesus Cristo fez por elas. Elas conhecem aquilo que nós conhecemos. Elas conhecem aquilo que foi feito na cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos, ser livres da condenação eterna, para sermos livres da ira de Deus, para termos a certeza de vida eterna. Nós conhecemos o amor de Jesus ali demonstrado na cruz, e as pessoas lá fora, elas precisam conhecer esse mesmo amor, e esse amor só pode ser conhecido por meio da igreja. Jesus estava rogando que da mesma maneira que o Pai amou a Jesus, e Jesus amou o Pai, e da mesma maneira que Ele amou os seus discípulos, o mundo precisava também conhecer o amor de Jesus. Eu e você, como representantes desse reino, como enviados da parte do Senhor, nós somos aqueles que vamos mostrar o amor de Jesus por meio
da nossa unidade, por meio da nossa vida, por meio da igreja da qual nós pertencemos. Há como ficar sozinhos diante dessa situação? Há como não ter esperança em meio a tudo isso? Há como estar parado, achando que a vida não tem sentido, que o que vai ser do dia de amanhã? Se nós pertencemos a Jesus, se Ele está em nós, e nós em Ele, nós nele, e eu em você, e você em mim, e se nós temos essa missão, como ficar sem a esperança? Como estar sem a certeza de que tudo um dia vai passar, que tudo vai acabar, e que tudo vai acabar bem? Como estar sem esperança? Eu tenho esperança, sim, eu tenho essa certeza, porque eu sou de Jesus. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa esperança, porque eu não estou sozinho, eu estou com a minha igreja, a igreja está comigo, e eu estou com Jesus, Jesus está comigo. Eu tenho essa esperança, porque eu sou representante do reino, eu fui separado para isso, você foi separado para isso, para mostrar que Jesus ama cada ser humano, e eles precisam ouvir do amor de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe com a sua palavra, e que possamos então continuar diante de tudo isso, possamos estar se tranquilizando, se acalmando e enchendo o nosso coração com mais certezas, com mais esperança, para que possamos estar nessa condição de acordo com o pedido, conforme a oração de Jesus. Feche seus olhos e ore neste momento, ore aí no seu lar, que você busque ao Senhor, e que você faça uma reflexão de tudo isso que você acabou de ouvir. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe cada um daqueles que estão próximos de você. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o
alvoreiro de Deus, digna alvoreiro que a morte venceu, digna alvoreiro de Deus, oh, digna alvoreiro que a morte venceu, digna alvoreiro de Deus, digna alvoreiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou, porque hoje livre sou, porque hoje livre sou. Oh, hoje livre sou.